esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento tem muita importância. E cada elemento tem que lembrar da importância dele. Porque normalmente a gente está sempre voltado para as coisas de fora, mas a gente tem que voltar para a gente. Como é que a gente está dando importância para a gente? Esse valor vai construindo a vida da pessoa depois que ela larga o corpo de matéria grosseira. Com o valor que a gente vai dedicando para a gente também vai tendo uma firmeza, a gente vai caminhando de uma maneira que a gente passa a ser cuidadoso. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Cruz do Santo Grau. A cruz do Santo Grau, ela é bem importante assim, porque quando Jesus esteve, então ele portava a cruz. E a cruz é o símbolo da verdade, é o símbolo da palavra. E depois veio Abdul-Krim trazendo a cruz de volta para a humanidade que tem anseio para voltar para a pátria do Espírito. Então esse trabalho é bem importante, porque cada um tem que lembrar assim que nós nos apresentamos como se fossem iguais. Então muitas vezes a pessoa é valorizada pela casa que ela tem, pelo carro que ela tem, pelo trabalho que ela tem, pelas viagens que ela realiza. Essas referências, se a gente for observar assim, aprofundando, a gente vai vendo que aquela empresa fechou. Aquele homem que se encontrava naquela condição de presidente parou de ser. Aquela condição das viagens internacionais pararam de existir. Aquela casa naquele bairro parou de existir. Então os valores são diferentes. A gente tem que analisar assim, que existe graduação dentro de cada um. E a graduação está relacionada com como a pessoa entende os ensinos. Então, quando Jesus falou assim que nós tínhamos que renascer de novo, o renascer de novo é nessa época que nós nos encontramos. É como vivemos e entendemos os ensinos. Então, a pessoa tem que tornar-se nova com ela mesma. Então, as referências externas, a pessoa tem que tirar da vida dela. E precisa de fazer a diferença. Não é a pessoa entender parte dos ensinos. Agora ela larga tudo o que ela tem. Quando Jesus falou para aquele que perguntou a ele o que deveria ser feito, ele precisaria de fazer, então ele disse, vai e vende tudo e dá para as outras pessoas. Aquele que perguntou tinha recebido uma herança. Para ele, aquela herança seria um problema. Então, viver de acordo com os ensinos, para aquele tem muita importância. Então, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que observarmos assim, que existe diferença que são transmitidas. Então, quando fala-se que uma pessoa precisa de fazer muito esforço, e que normalmente as pessoas fazem muito esforço, que é viver até a exaustão, e que já foi feito um trabalho que foi confirmado assim, que existe uma parte na criação que faz um comportamento assim. Mas nós temos que sempre lembrarmos dos graus. Temos que lembrar que existe o grau da terra, que quando a pessoa vê o grau da terra, que não foi ainda mexido, estragado pelos seres humanos, então ela vê aquela paisagem bonita, ela vê aquele rio limpo e ela fica muito feliz. Então, quando fala-se que a pessoa precisa de esforçar-se muito, precisa de fazer a diferença, porque normalmente na nossa vida diária nós não fazemos esforço. Isso é bem simples assim, porque nós temos uma limitação com o nosso corpo físico. Então a gente observando quem trabalha com animais, também faz o mesmo procedimento. Ele utiliza aquele animal um período, depois ele possibilita que aquele animal descansa.
E quando anteriormente que as pessoas viajavam com animais, utilizavam o mesmo critério. Muitas vezes ficavam parados dias em determinada localidade ou trocava de animais para poder continuar fazer aquele trajeto. Então nós temos que fazer essa diferença assim. Quando vive até exaustão, a pessoa está num nível abaixo da terra. A cruz do Santo Grau veio de volta com o Filho do Homem, trazendo o livro na luz da verdade para aqueles espíritos humanos que têm vontade de sair desta condição em que a Terra se encontra. Então esse esforço é um esforço que cada um tem que fazer. E é bem importante assim. Para todas as coisas na vida, de matéria grosseira, a pessoa fala o que ela quer. Ela quer fazer a compra de uma veste, ela quer fazer a compra de um acessório, ela quer fazer uma viagem, ela fala que assim ela não gostou, que assim seria diferente. Para os ensinos, é com a parte interna que ela fala que ela quer isto ou que ela não quer isto. Ela é que tem que fazer a diferença. E é muito importante cada um lembrar assim, que o pai, na formação do filho, ele vai dando para o filho as oportunidades. E quando essa orientação é correta, que o pai está equilibrado, a mãe está equilibrada, ela posiciona de uma maneira que esse filho, para essa finalidade, ele não permite que o filho faça. Então essa segurança, essa determinação. Para a vida do espírito, é a pessoa que tem que agora esforçar-se. Então o livro Na Luz da Verdade, ele já se encontra. Cabe à pessoa ver a diferença. Então a diferença é individual. E não é mais ou menos, porque quando a pessoa é mais ou menos no trabalho dela, ela fica mais ou menos a vida inteira no trabalho. Ver o futuro na profissão, a pessoa vê se ela quer ou se ela não quer. Ver o futuro para o seu espírito é pessoal. Então é a pessoa que tem que ver qual o procedimento que ela tem que fazer. A cruz do Santo Grau. Então nós sabemos assim que a cruz do Santo Grau é a cruz da verdade. E a verdade, ela é viva. Falar a verdade, então muitas pessoas confundem que precisa de falar a verdade. Nós temos que viver de acordo com a verdade. Falar a verdade é diferente, porque tem um ensino que fala assim, que não dê pérola aos porcos. Então a pessoa tem que fazer a diferença. Então quando fala assim de voltar à natureza, viver de acordo com a natureza, então essa expressão caiu assim no erro de muitos, de comer comida crua, de andar sem sapatos, de não usar meias, de ter outros comportamentos. Houve uma degradação. Assim como houve uma degradação, ao puro tudo é puro. Então nós sabemos assim que é só observar a vida de cada um de nós e daqueles que nós convivemos mais frequentemente, nós vamos observando que não tem puros. Então a pessoa viu determinada coisa, ela mesma tece um pensamento. Ou muitas vezes ela não tece o pensamento na hora, mas ela guarda aquela imagem. Um tempo depois aquela imagem volta para a pessoa e ela tece um comentário. Essa questão de falar que o puro tudo é puro não existe. Essa é uma degradação muito séria e muito prejudicial. Assim como voltar à natureza, que é andar sem vestes, andar inadequadamente. Então, mais próximo da verdade se encontra, então, viver na realidade. Porque quando a pessoa vive na verdade, ela então vai desenvolvendo todos os sentidos. Os sentidos é aquela condição muito importante, porque a pessoa primeiro, ela tem que voltar para ela.
Não adianta ela ter as coisas externas ou não adianta não ter. Isso não faz parte da vida da pessoa. Então a pessoa necessita dessas coisas externas. Ela necessita da moradia, ela necessita de uma blusa que aquece no inverno, ela necessita de um sapato. Isso é uma necessidade. Viver a verdade é a pessoa observando como ela se encontra. Como ela se encontra diante dos ensinos. E nós temos que ir fazendo uma diferença bem importante assim da graduação que existe entre as pessoas. A pessoa muitas vezes não tem recurso financeiro e ela é considerada. Todo aquele que dirige aquela pessoa, dirige a ela com uma consideração. E muitos outros que têm responsabilidades na empresa, que têm muitas funções e que têm muitos recursos financeiros, muitas vezes dirige a ele com uma certa maneira de dirigir-se a uma pessoa, usando os termos senhor, doutor, mas só pelo grau em que a pessoa tem dentro daquela empresa. Não porque a pessoa irradia aquilo que ela está sendo chamada, que dirigem-se a ela. Então nós sabemos dessa diferença. A cruz do Santo Grau é a cruz da verdade. E existe graduação entre os seres humanos. Tanto é que existem mensageiros, existem aqueles que anunciam e existem aqueles que auxiliam. Então nós sabemos assim que essa graduação existe. E aqueles que se encontram mais próximo da luz, com um conhecimento melhor, muitas vezes ele vem fazendo um trabalho de milhares de anos para poder encontrar-se mais próximo da luz, mais próximo da verdade. Então essa diferença é bem importante a gente ir observando que ela existe. A pessoa tem que lembrar que aquele que se encontra mais distante da luz é porque ele também não vem fazendo o trabalho nem nesta época em que ele se encontra, para ter um aprimoramento. E é bem importante a pessoa lembrar assim que o aprimoramento é a vida toda. Quando a pessoa estuda o livro na luz da verdade, ela vai tendo esse aprimoramento. E o esforço não é de uma vez que a pessoa vai ter um aprimoramento, porque nós sabemos assim que uma célula dura 22 dias. E quando a pessoa tem vontade de melhorar-se, ela precisa de ter muito cuidado, ter muito método, ter conhecimento de alimentos, para que gasta um tempo, para que melhora a qualidade das suas células. Então, quando tem uma melhora, a pessoa também melhorou os seus sentidos. Então, ela percebe-se melhor, os valores que ela dedica para ela ou para as coisas que ela tem, os valores que ela atribui a outros. Então essa melhora vai fazendo com que também a pessoa fica com um paladar mais apurado e percebe melhor o alimento que ela está ingerindo. Então a melhora é um processo do sistema. E é muito importante a pessoa lembrar assim, nós não temos condições de melhorar outras pessoas. As pessoas que convivem conosco, elas poderão serem melhoradas se nós agirmos de acordo. Aquele ser humano que estuda o livro na luz da verdade tem que ser a verdade onde ele se encontrar. O jeito que ele comporta-se, independente da profissão, independente de onde ele se encontra. E nós sabemos assim que não tem trabalhos sem significação. Os grandes trabalhos que foram desenvolvidos precisou da base. É bem importante lembrarmos assim que a pessoa é muito importante e ela trouxe muitos inventos e ela fez isto, ela fez aquilo outro, mas ela precisou da roupa lavada, da roupa passada, do alimento que foi preparado para ela, do copo limpo que ela utilizou para beber a sua água, da xícara limpa. Aqueles que fizeram todas essas funções têm tanta importância quanto aquele
que trouxe essas importâncias maiores. Houve a base. Então, o desenvolvimento é uma harmonia, não é somente de uma coisa. Então, a importância está como nós somos, como nós comportamos, como nós agora transmitimos aquela importância daquele trabalho. Então, não é o trabalho que faz a pessoa, é como o trabalho é feito. Então, a gente pode observar assim, que muitas vezes a pessoa faz uma visita a um conhecido e quando chega naquela moradia, a pessoa tem pouco recurso, mas é organizado. Então, anteriormente existia menos recursos e tinha professores que orientavam os pais. Mesmo com pouco recurso, com poucas vestes, o seu filho pode andar limpo. O seu filho não precisa de andar assim. Então não é a falta do recurso, é o jeito que a pessoa faz. Então aquela moradia que é zelada é a mesma condição daquela moradia que não é zelada. As irradiações que nós temos, que possibilita esta condição muito importante para nós primeiro. Porque primeiro nós somos nós e depois as outras pessoas que têm a oportunidade de nos ver. Como nós estamos nos apresentando. A cruz do Santo Grau é a verdade, é o equilíbrio, é como nós somos, é como nós entendemos para qual finalidade nós nos encontramos, independente do cargo que nós temos, que não é a função que a pessoa tem que vai dar a ela uma qualificação, é como ela executa aquela função. Essa qualidade, como nós somos, como nós irradiamos. Isso a gente vê bem simples assim, pessoas que gostam de animais. Tem pessoas que têm facilidade de relacionar com animais. Então o jeito que a pessoa faz, onde ela se encontra, os animais percebem da sua irradiação e aproxima daquela pessoa. Uma criança que não cuida bem dos animais, ou um adulto, ela chega numa moradia que tem animais, o animal some. Aqueles animais ou aquele animal desaparece enquanto a pessoa se encontrar ali. O espírito humano, ele é mais qualificado do que o animal. Então nós não desenvolvemos essa qualidade. Nós nos encontramos numa condição de satisfeito com o que nós temos. Nós não fazemos nenhum esforço para nada. Tínhamos que lembrarmos assim, que se nós dedicássemos um pouco de tempo para nós, conhecendo o livro Na Luz da Verdade e procurando ver essas informações, como nós podemos ficar impregnados dessas informações, então nós melhoraríamos. A primeira coisa que nós iríamos ver são as tendências, porque nossas tendências não podem ser diferentes das tendências dos nossos pais. Em relação à saúde, em relação ao jeito de ser, a maneira que nós fomos criados, as limitações que nós tivemos. Então, quando nós chegamos na fase de amadurecidos, tende a aflorar dentro de nós aquilo que nós somos, que é a mesma qualidade dos nossos pais. Para sermos diferentes, só estudando o livro Na Luz da Verdade e percebendo-se e observando a graduação. Então a graduação é verdadeira e existem muitas graduações. Nós sabemos assim que os discípulos de Jesus foram escolhidos e tem uma passagem bem importante, porque quando Pedro conheceu Jesus, ele tinha dito antes para o seu irmão André, se aparecesse uma pessoa com maneiras diferentes de viver, ele largaria tudo e seguiria aquela pessoa. Então dentro dele já tinha um anseio. Então nós precisamos de ter dentro de nós um anseio verdadeiro, de ver se aquilo que nós temos vai nos servir para alguma coisa. E nós temos que desenvolver uma maneira que o nosso conhecimento sobre o livro Na Luz da Verdade torna-se verdadeiro, de maneira que o conhecimento passa a ser uma convicção dos ensinos. Então, quando uma pessoa tem uma convicção, ela abre na matéria fina o caminho dela,
que é aquela condição muito importante quando Jesus fala, tem que renascer novamente. O renascer é nessa vida. Então é abrir de volta o caminho na matéria fina, aquela confiança de que o jeito que nós estamos comportando vai nos dar a segurança que nós precisamos. Então tem uma parte bem interessante da nossa vida que nós vamos vendo assim, com os nossos conhecidos, a maneira de entorpecer. Então a pessoa toma um determinado comprimido para tirar uma dor na unha do pé. Mas esse mesmo comprimido tira uma dor de cólica. Outro toma esse mesmo comprimido para tirar uma dor de joelho. E é bem sério, porque o cérebro também fica entorpecido. Esse comprimido, ele só anestesiou. Para anestesiar, tem que ter entorpecido o cérebro. As pessoas param de perceberem como elas se encontram. Então, esse caminho de volta para a pátria do espírito, a pessoa não abriu, porque ela entorpeceu, se entorpece, perde a lucidez e perde a direção. Então, é muito sério assim para aquele que comete esse comportamento. A cruz do Santo Grau é a verdade, e a verdade está junto com o portador da verdade. O Filho de Deus trouxe a cruz porque ele veio proveniente da verdade. E o Filho do Homem também portava a cruz da verdade, porque ele é da mesma procedência. Os espíritos humanos têm que lembrar assim, que existe graduação. E o procedimento que ele precisa de ter para ele melhorando. E um espírito humano tem que lembrar assim, que uma melhora é a vida toda. Tínhamos que fazer um trabalho de ir vendo como nós somos e qual é a finalidade que nós temos da nossa existência. Nós tínhamos que descobrir uma finalidade. Então não é só fazer como todas as pessoas, trabalhar, acumular bens. Depois do período que existe determinadas leis, a pessoa então para de trabalhar e continua recebendo e não faz mais nenhum esforço na vida. E se nós observarmos os animais, a gente vai observando assim que eles repetem as funções. No período de procriar, eles procuram fazer todo um armazenamento de alimentos, de construir de novo um ninho, possibilitando assim uma nova fase na sua vida. São incansáveis. E nós vamos nos acomodando. Então o espírito humano é o único que não se encontra em harmonia na criação. A cruz do Santo Grau é esta importância, é uma harmonia, é um equilíbrio. Então nós tínhamos que fazer esse trabalho e nós temos que lembrarmos assim, que se Jesus esteve aqui há 2000 anos e ele disse que nós temos que renascer e que para renascer a pessoa tem que lembrar assim, como é que ele vai ter uma mãe. Então não é somente renascer no espírito. Então numa época seguinte, como ele vai ter uma mãe? Como ele está comportando de acordo com a criação? E nós sabemos assim que um equilíbrio para uma criança na formação dela é muito importante, porque ajuda muito aquela criança na sua vida, no seu período de formação, na sua fase de jovem, o equilíbrio. A cruz do Santo Grau é o equilíbrio. Então nós temos que trabalharmos conosco. Então a vida não é assim. E nós sabemos também que tem os fios que nós vamos tecendo. E que esses fios são fios da vontade, são fios dos pensamentos, são fios dos atos que nós cometemos. Então quando uma pessoa fala sobre um comportamento que está acontecendo na Terra, para um povo, para uma pessoa, um comportamento que teve. Então nós não temos a capacidade de ver séculos antes o que aquele povo plantou e que agora está colhendo, ou o que aquele espírito humano plantou que agora está passando por aquela situação. Melhorar, viver no reino do milênio é um trabalho que a pessoa tem que ir vendo
como ela está conhecendo as leis que o Criador instituiu. Isso é físico, porque passando para um ambiente de ensino, aquelas crianças, quando chegam naquele ambiente de ensino, elas são orientadas e elas vão tendo um posicionamento, elas vão recebendo posicionamentos que vai possibilitando um equilíbrio no período do ensino. Fora daquele ambiente, a criança passa a ser ela mesma, mas naquele ambiente de ensino tem normas. E se a criança transgride muito a norma, aquele ambiente não aceita mais aquela criança no período seguinte. Agora nós, nas leis que o Criador instituiu na criação, qual é o procedimento que nós estamos fazendo para não sermos como aqueles grãos que não foram aproveitados, foram jogados no pedregulho e eles não tiveram as condições de dar os frutos? Então nós é que temos que ver o que nós estamos fazendo. Então essa responsabilidade é a mesma responsabilidade de como conhecemos o livro na luz da verdade. Então esse esforço é a vida toda. E se nós observarmos assim a vida do nosso pai, a vida do irmão do nosso pai, a vida de um conhecido do nosso pai, que não fez nenhum esforço para conhecer as leis que foram instituídas, para conhecer a cruz do Santo Grau, o livro na luz da verdade, tiveram um fim muito sofrido. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então o nosso espírito, ele tem esse fiel, ele tem essa norma, que se não voltar para a pátria do espírito, para ele não tem utilidade. Então tem um ensino que fala assim, que ou alegria ou a dor. Então a dor é o que a gente vem vendo, o que vem acontecendo com aqueles que são nossos ascendentes. E o esforço que os nossos ascendentes estão fazendo para que eles percam a consideração. Depois já de envelhecidos, passa a terem comportamentos inadequados, então o que eles estão fazendo? Querendo que parem de considerá-los. Isso é físico. Então nós temos que lembrarmos assim que existe graduação e que a graduação de cada um está como ele faz com ele mesmo, como ele é visto, como ele executa a função que é da sua responsabilidade, como ele valoriza, lembrando que não tem função, que não tem importância, pois aquele que se encontra num grau mais alto numa sociedade ou num grau mais alto porque trouxe conhecimentos, trouxe informações e instruções, ele precisa da base. E a base é gradual. E aqueles que se destacam nas funções que também foram preparados há milhares de anos, encontram-se mais próximo daquele que é portador da verdade. Os escolhidos normalmente já vêm antes do nascimento e eles vêm sendo preparados há milhares de anos. Então nós temos que lembrarmos assim, se nós quisermos um dia nos tornarmos escolhidos e fazer parte daqueles que vão viver no reino do milênio, nós temos que desenvolver uma maneira de descobrir qual é a nossa finalidade. Então é muito importante assim lembrarmos que a responsabilidade é individual e o esforço é individual. E a pessoa é que tem que fazer esforço para conhecer o livro na luz da verdade. Cabe agora a cada um trabalhar com ele mesmo, de ir vendo como ele faz para tornar-se um qualificado, tornar-se um convocado, para poder viver nas proximidades do enviado da luz. E a pessoa tem que estudar o livro na luz da verdade.